Prefeito, os outros prefeitos que adotaram as medidas do João Dória tiveram êxito? Veja, na minha visão, não. Nós aqui em Mirandópolis, por exemplo, nós sempre fomos contrários às medidas do João Dória, e hoje o nosso município, tanto aqui na nossa região, quanto aqui no interior do estado de São Paulo, é um dos municípios com o menor índice de mortalidade, é um dos municípios com a menor taxa de ocupação de leitos, comparado a municípios até menores que o nosso. Então, eu tenho vizinhos que têm 22, 25, 30 óbitos, municípios menores que Mirandópolis. Hoje nós tivemos 15. E isso sempre tomando medidas divergentes às medidas do governador João Dória, né? Então, já ficou claro que o Dória está fazendo, né, não passa de um palanque político-eleitoral, não passam de medidas ali para favorecer ele, seu grupo político, e não medidas que, de fato, venham de encontro com a defesa, especialmente aí da vida nesse momento aí que nós estamos vivendo. Prefeito, São Paulo foi o estado mais afetado. Isto é, mesmo com todas as medidas draconianas de João Dória, nós, se contarmos São Paulo como um país, estamos em 10º lugar com mais mortes pelo vírus chinês. Como o senhor vê isso? Afinal, ele está vendo que as pessoas estão morrendo e mesmo assim mantém esse tipo de atitude. Veja, isso já ficou comprovado, não é só em São Paulo, não, é no mundo. É que parece que talvez a calça apertada de alguns líderes já tenha afetado o cérebro. Já está mais do que comprovado que o lockdown, que o fechamento de comércio, né, que as restrições às liberdades individuais, elas não funcionam, né? Isso já foi comprovado aqui em São Paulo e já foi comprovado no resto do mundo, né? E mais, além disso, já foi mais do que comprovado que não é o comércio, que não é a atividade empresarial quem faz a propagação do vírus. Né? Se o vírus se propaga, não é por culpa do pequeno comerciante, não é por culpa do cabeleireiro, do barbeiro, do vendedor de roupas, não é culpa dessas pessoas, muito pelo contrário, né? Quando em diversos momentos que o comércio esteve por um pouco de tempo aberto aqui em São Paulo, os índices chegaram a ser menor. E falo mais, Mirandópolis tem sido prova de que não é fechando o comércio que nós vamos segurar o vírus. E não é. Vou te dar um exemplo. O governador João Dória mandou fechar no feriado de Natal e no feriado do Ano Novo. Tivemos 4 dias de feriado do Ano Novo. Eu não acatei o governador João Dória, mantive o meu município aberto e quando fui ameaçado, foi dito o seguinte, olha, o teu município, os casos vão explodir, você não vai aguentar o número de internações no teu hospital. E quando nós fechamos o ano, começamos 2021, nós fomos ver o saldo desse feriado, tivemos um aumento de 3 casos em uma cidade de 30 mil habitantes, né? E tivemos uma diminuição no número de internações, mesmo com o município aberto. Então, me parece que é uma insistência burra em erros que já foram comprovadamente comprovados como erros, né? Não é o lockdown que funciona, não é cessando, proibindo as pessoas de trabalharem, proibindo as pessoas de saírem às ruas, que você vai combater o vírus. Há outras medidas que você pode adotar diferente dessas daí. Prefeito, o João Dória é aquele cara que ele não pode ser contrariado em nenhum momento da vida. Por isso que eu falo que a educação na primeira infância é muito importante para que a gente contenha atos ditatoriais infantis que se propagam aí pela vida. Ele disse que os prefeitos que não acataram as suas ordens serão punidos com multa e com comunicação no Tribunal de Justiça. Como o senhor vê esse tipo de ameaça? Porque isso é uma coerção. Como é que o senhor vê isso? Veja, se o João Dória ele não tem respeito por um prefeito que foi eleito pela tua população para representar o município, quanto mais respeito pela população. João Dória jamais dialogou com o prefeito, ele jamais ouviu o prefeito, ele jamais saiu do Palácio dos Bandeirantes, ele é tão cara de pau que só agora que ele saiu do Palácio dos Bandeirantes para aplicar vacina em todo mundo. Só que enquanto durou toda a pandemia, ele jamais teve o mínimo de coragem de vir para os pequenos municípios, de vir para o interior do estado, conhecer a nossa realidade. A única preocupação que o João Dória teve com os municípios era quando algum prefeito soltava um decreto que contrariava o que ele está falando. Na verdade, o que a gente está vendo é que o João Dória ele quer garantir e manter o seu próprio ego.
porque ele não respeita prefeito. Peraí, será que é só ele? Será que é só o pessoal que está lá no Palácio dos Bandeirantes que tem conhecimento técnico em relação ao coronavírus? Nós temos o nosso Departamento de Saúde Municipal, nós temos os nossos profissionais de saúde. As nossas decisões são pautadas na saúde, não são decisões feitas no tapetão. Então, João Dória, ele persegue, ele tem um cão de briga lá em São Paulo, que se chama Marcos Vignoli, que é secretário de Desenvolvimento Regional, que é o primeiro a mandar e-mail e ligar para os prefeitos que contrariam aquilo que ele está falando. Aqui, ele me denunciou para o Ministério Público mais de uma vez. Eu tive ameaça de multa, tive risco de ser multado. Inclusive, o Ministério Público, na época, comunicou até a Câmara, para que a Câmara abrisse algum processo contra mim. Isso é perseguição, isso nós vivemos, né? Vivenciamos em países como Venezuela, Cuba, né? Países onde o socialismo já está instalado. O que nós estamos vendo, a realidade é que não tem um governador lá em São Paulo, né? Tem um perseguidor geral, um perseguidor à população, um perseguidor aos prefeitos que contrariam o que ele fala. E isso é só para garantir o ego dele, né? O ego dele. João Dória não respeita prefeitos. E se um cara desse não respeita um prefeito, quanto mais pensar e respeitar a população? Inclusive, o Alexandre Baldi, o secretário de Transporte, que foi preso naquela operação da Polícia Federal com desvio do dinheiro da saúde, foi ameaçar uma ativista chamada Meiriane. A menina comentou o caso no Instagram, ele foi ameaçar a menina. O senhor acredita? Um secretário de São Paulo ameaçando uma menina. Eu achei aquilo um absurdo. Esse o modus operandi deles, né? Eu achei aquilo absurdo, para não falar outra palavra. Prefeito, ainda falando sobre esses atos ditatoriais do João Dória, o que dá a entender é que ele quer falir cidade por cidade para que se consiga privatizar para os chineses. O senhor compartilha da mesma visão? João Dória é o garoto da China aqui no Brasil, né? Se esse cara já está vendendo o estado de São Paulo, quem dirá o que ele vai fazer com o Brasil caso um dia esse cara chegue? Não vai chegar, mas caso esse cara chegue à presidência da República. Eu não tenho dúvida disso, né? Ele está falindo o estado de São Paulo e está fazendo negociações espúrias, né, com a China. Nós tivemos até exemplos nessa questão de privatizações, de vender o estado. Aqui no meu município, o Hospital Estadual, ele teve parte dos seus leitos agora, há poucos dias, privatizados, né? Foram passados para uma empresa privada. Então, João Dória, ele falha o estado de São Paulo, né? As poucas coisas que estão girando são aquelas que ele está querendo ou que conseguiu vender para a China. Então, João Dória é o garoto de recado da China, isso já ficou mais do que claro, e ele não faz nem questão de esconder isso aí. E é o que eu sempre digo, não dá para confiar na China e nem no João Dória. Inclusive, prefeito, eu não sei nem se isso daria um processo de improbidade, já que ele já tem uma condenação por improbidade, já está respondendo outra, ele está usando o dinheiro público de São Paulo, inclusive poderia ser um dinheiro até direcionado à sua prefeitura, para colocar outdoors em cidades pelo Brasil. Só em Campo Grande tem 6. Como o senhor vê isso? Isso aí é inveja do presidente Bolsonaro, né? Porque o presidente Bolsonaro jamais precisou patrocinar nenhum outdoor. As pessoas faziam isso de livre, espontânea vontade, né? As pessoas, eu vi por várias vezes a população fazendo vaquinha, fazendo arrecadação para colocar outdoor, para fazer passeata, enfim, né? Então, é uma inveja mortal do presidente Bolsonaro, né? E mais do que isso, usar dinheiro público para fazer uma coisa dessa, na minha visão, isso aí, se comprovando que tem dinheiro público nessa situação, isso aí não merece só improbidade, não. Merece cadeia, né? Merece cadeia, porque no momento que nós estamos, né, no meio de uma pandemia, onde os municípios perderam a arrecadação, porque tiveram as suas cidades fechadas, porque tiveram seus comércios fechados, e quem não trabalha não paga imposto, e os municípios tiveram quedas grotescas na arrecadação. E aí, supostamente, o governador do estado, para fazer o seu marketing pessoal, gasta dinheiro público com isso. Se for verdade, tem que ser cadeia nele. Só isso. Prefeito, o senhor está aí batendo de frente
com o governador, sem medo, inclusive, das ameaças dele. Mas outros prefeitos também não aguentam mais essas medidas. Como é que eles estão lidando? Eles estão acatando ou eles estão enfrentando, só que de um jeito menos combativo, como o senhor? Veja, 98% dos prefeitos do estado de São Paulo discordam das medidas do governador João Dória. O problema é que a maioria ou é do partido dele, ou tem rabo preso com ele, ou tem medo dele cortar algum recurso, dele denunciar para o Ministério Público. Nós vimos hoje, o João Dória denunciou para o Ministério Público a prefeita de Bauru, né, que junto a mim, no caso, ela editou decreto, eu não editei decreto nenhum, apenas falei para a população, vamos trabalhar que o João Dória não vai pagar a conta de ninguém. Ela editou decreto, e aí, agora o João Dória denunciou ela para o Ministério Público, e ela vai responder por processo perante o Ministério Público, perante a Justiça. Então, o João Dória, ele não só ameaça, ele faz, ele intimida, ele age contra prefeitos, ele se usa das instituições, se usa do Ministério Público, ele se usou, ele é tão cara de pau, que ontem todos os municípios do estado de São Paulo, receberam uma recomendação do Procurador-Geral do Estado de São Paulo para que a gente decrete o lockdown em todos os municípios e cumpramos integralmente o que o João Dória está fazendo. Né? Então, peraí, o procurador-geral, que é o representante do Ministério Público, que deveria defender a sociedade, ele está defendendo o governador, ele está defendendo as ordens autoritárias do governador. Onde é que o povo fica nessa história? Quando é que a população vai ser consultada se eles querem ou não trabalhar, se eles querem ou não voltar às aulas? Então, assim, o João Dória, ele é quase que rejeitado por 98% dos prefeitos do estado. O problema é que ele age com autoritarismo, com perseguição, e aí os prefeitos ficam todos com receio, com medo, né? Eu já não tenho mais medo porque eu não considero mais o Dória como governador. Ele perdeu a moral, perdeu a autoridade, não tem mais condição de considerar esse cara como governador do estado. Por isso, já eu não tenho medo desse cara, né? Faço o que tenho que fazer, mas a maioria dos prefeitos, muitos até queriam abrir seus comércios, queriam permitir que a sua população tivesse uma vida normal. Mas a perseguição, o autoritarismo com que age o governador do estado de São Paulo intimida prefeitos, né, e impede muitos de agirem contra o que ele está fazendo. Prefeito, inclusive João Dória, anteontem, ele disse uma frase que me marcou: morto não consome, mas desempregado também não, né? E o desempregado, muitas vezes, ele pode vir a morrer, né? Desculpa, pessoal, pela palavra pesada, mas de depressão, de desespero, ou até de fome. Como o senhor vê essa falta de sensibilidade do João Dória falando, mas morto não consome? Camila, na verdade, o que está acontecendo é o poste mijando no cachorro. Eles tentam jogar para nós, que defendemos o direito ao trabalho, ninguém nega a pandemia, ninguém está dizendo que pessoas não estão morrendo, né? O que nós estamos dizendo é o seguinte: a pandemia está aí, nós temos que tomar certos cuidados, porém temos que retornar à vida na sua normalidade, né? Com certas restrições, com certos cuidados, porém nós temos que trabalhar, nós temos que viver, né? Então o que ele está fazendo, o que esse pessoal faz é o seguinte: é jogar para a gente uma culpa que nós não temos, é jogar para o comércio uma culpa que eles não têm. Aí agora o governador tem a cara de pau de falar que morto não consome, mas espera aí, desempregado tem que ter aumento de imposto, porque ele está aumentando ICMS de tudo. Espera aí, como que você é tão contraditório a ponto de proibir as pessoas de trabalharem, de colocar a culpa nessas pessoas para dizer o seguinte: olha, comerciante, não abre o teu comércio porque você vai matar pessoas, porque você vai matar sua família, porque você vai matar os seus amigos, porque você vai propagar o vírus. Só que esse mesmo governador que proíbe de trabalhar, que induz as pessoas, que coloca a culpa no comerciante, naqueles que querem trabalhar, é o mesmo que aumenta impostos, que faz a gente pagar um pedágio mais caro, que faz a gente pagar mais caro no ICMS. Que contradição é essa? Né? Morto não consome, mas desempregado também não tem dinheiro para pagar mais ICMS, para pagar mais aumento de imposto. Eu falo porque aqui em Mirandópolis, como nós estamos com esse problema, eu estou segurando o aumento de todos
né, o reajuste de todos os impostos, porque não é o momento, nós temos que ter esse bom senso, né? Mas é muita cara de pau ouvir isso de um governador, né, que tem o seu garantido, ouvir isso de um funcionário público que ganha 30, 40, 50 mil reais, o promotor de justiça, o juiz de direito, procurador-geral do Estado, o governador, o prefeito, jamais teve seu salário atrasado. Quem está tendo, quem não está tendo dinheiro, malemar para pagar o aluguel da tua casa, é o comerciante, é aquele que tem o seu funcionário, né? Então é muita cara de pau de um servidor público, de uma pessoa que ocupa um cargo como esse, que sempre na pandemia teve o seu salário em dia, falar isso aí. É por isso que eu não considero mais o Dória governador de São Paulo. Aqui ele é o garotinho de recado da China, e é no máximo que ele é para mim. Prefeito, eu vou pegar o fim da tua frase, né, a sua observação, para perguntar o seguinte: a POSP, que é o Sindicato dos Professores aqui de São Paulo, presidido pela Bebel, que é deputada estadual, 100% petista, entrou na justiça para impedir a volta às aulas, era dia 1º, jogaram para dia 8 e agora não tem prazo para impedir o início das aulas tanto no particular quanto no privado. A gente pode arriscar dizer que João Dória já sabia que eles iam entrar com essa medida, por isso ele abriu para voltar às aulas, para amenizar a imagem dele. E para quem não sabe, o João Dória só está no cargo, gente, por causa de uma liminar, tá? A juíza deu uma liminar para ele assumir o cargo. Fica complicado, né, prefeito? Como é que o senhor vê isso? Eu tenho sérias suspeitas em relação a isso, né? E ontem eu disse o seguinte: todo mundo sabe que a maioria dos sindicatos no Brasil, eles são movidos ali por grupos e partidos de esquerda. A POSP, justamente, né, ela é composta, presidido, né, o sindicato por uma deputada de esquerda, por uma deputada estadual, né, esquerdista. E aí a gente vê o seguinte: em Mirandópolis, as aulas da rede privada de algumas escolas, elas retornaram na quarta-feira, né? Então nós aí estamos, em tese, no 3º dia de aula. A nossa rede municipal, e nós continuamos com a nossa programação, ela tem a previsão de retornar às aulas presenciais no início de março, né? Mas é absurdo o que nós estamos vendo pelo seguinte: você vê, um governador solta um decreto e obriga todo mundo, e proíbe todo mundo de trabalhar, né? Numa canetada. O prefeito dá outra canetada e faz todo mundo ficar em casa a partir das 10 horas da noite, decretando lockdown. Aí você vê uma juíza que, numa decisão, proíbe milhões e milhões de crianças e jovens de estudar. Isso é absurdo, são tempos sombrios que nós estamos vivendo, é o tempo do autoritarismo, né? É o tempo onde um juiz, onde um promotor, onde um governador, onde um prefeito manda mais do que a soberania popular. Isso é absurdo, né? A população precisa parar de ser trouxa e sair para as ruas. A população não pode ficar batendo continência para isso, né? E aqui ninguém está falando para ir sair às ruas para fazer baderna, não, mas sair às ruas para defender o seu direito, ir lá para frente do Palácio dos Bandeirantes e para frente da prefeitura, do prefeito que está proibindo você de trabalhar, e para frente do Tribunal de Justiça, do juiz que está impedindo as crianças e os jovens de estudar. Nós vamos ficar com as escolas fechadas até quando? Até quando que nossos jovens, nossas crianças vão continuar sendo prejudicadas? Aula online não é a mesma coisa de uma aula presencial. O vírus é uma realidade, o vírus não vai embora. A vacina chegou, não chegou com 100% de eficácia e não vai chegar, não vai ser tão já para todo mundo, e ainda assim, depois que ela continuar aí, o vírus também vai continuar. Então a vida, ela precisa seguir, as pessoas precisam trabalhar, os jovens precisam estudar. Então, assim, me parece, o que a gente vê é que as instituições, elas estão muito interligadas entre si. Há uma comunicação direta entre o João Dória e as demais instituições, né? Muitas vezes até me parece que uma submissão de algumas instituições à vontade do governador do estado. Então eu não tenho dúvida que o João Dória, ele sabe muito precipitadamente, porque a realidade é o seguinte: o PSDB, ele aparelhou, né, o estado de São Paulo. Nós estamos aparelhados aqui no estado, né? Isso aparelhado em todas as instituições. Então, eu não tenho dúvida que ele é precipitado de muitas das decisões que serão tomadas aí. É que eu explico para o pessoal, né? O pessoal fala: pô, o Ministério Público de São Paulo não faz nada, o TJ não faz nada. Não!
estão todos aparelhados. Inclusive, o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, prefeito, não sei se o senhor sabe, mas quando a juíza retirou aquela liminar do João Dória de proibir gratuidade de ônibus para idoso, o presidente do TJ foi lá e falou, não, eles vão pagar, João Dória está certo. Quando eu fui dar uma pesquisada, este mesmo presidente aumentou o salário, inclusive vale alimentação para todos do tribunal. E estão todos ali, e São Paulo virou uma máfia PSDBista, e para quem acha que PSDB e PT são oposições, não são, né, prefeito? Eles não são oposições, né? Não são, e vocês podem ter certeza que a gente vai ver isso nas urnas em 2022, porque esse maluco, ele vai vir candidato a presidente, não tem dúvida disso, e ele vai vir com apoio massivo de uma ala muito grande da esquerda. E se nós, não acredito que tenha, mas se nós chegarmos a ter um João Dória e um Bolsonaro no segundo turno, a esquerda vai toda no João Dória, né? Então, assim, de fato, há um aparelhamento das instituições e isso precisa ser quebrado, né? Volto a dizer, promotor, juiz, prefeito, governador nunca teve seu salário atrasado, né? Uns ganham 30, outros ganham 40, outros ganham até mais de 40 mil líquidos por mês, né? E o salário, em toda a pandemia, nesses 11 meses de pandemia, sempre teve lá no 5º dia útil na conta, né? A pandemia, a realidade é o seguinte, essa pandemia, ela acaba o dia em que começar a acabar o dinheiro para pagar o salário do promotor, do juiz, do prefeito, do governador. Aí vocês vão ver como essa pandemia vai acabar rapidinho. Prefeito, o senhor falou em dinheiro. O João Dória fez diversas compras sem licitação, incluindo aventais em editora de livro. Até agora, eu juro por Deus que eu tentei imaginar de tudo, como uma editora de livros produziria um avental, ainda mais uma editora de livros fundo de quintal. E ninguém fez nada, ninguém falou nada. O pessoal está aqui falando da Polícia Federal. Na verdade, é o Ministério Público, né, que aí envia a denúncia para investigação e não. Isso nunca vai chegar, assim como a Lava Jato de São Paulo, né, prefeito? Não colheu nenhum fruto em São Paulo. E não vem me dizer que Alckmin, Dória, Serra são santos e nunca cometeram qualquer tipo de corrupção. Isso não existe. Acontece que, infelizmente, tudo é aparelhado. Essas compras sem licitação, prefeito, o senhor pode dar uma direção de como faz para a gente ver isso, o que a população pode fazer, ou até os prefeitos, para saber aonde foi empenhado o nosso dinheiro? Veja, a gente tem saudade até hoje, né, das investigações que não aconteceram, por exemplo, com desvio de merenda aqui em São Paulo, né? Na época aí de um outro tucano que também estava à frente do governo, né? E agora a gente vê aí, muitas vezes o pessoal fala, realmente a Polícia Federal ou o Ministério Público Federal, não. Crimes locais, por exemplo, eles têm que ser investigados pelo Ministério Público local, no caso aqui pelo Ministério Público do município de Mirandópolis, pelo Ministério Público do Estado, caso se refira a um caso em relação ao governador do Estado. Então, a gente torce e espera para que um dia esses possíveis e certos delitos comecem a ser, de fato, investigados. Mas vamos lá, eu como prefeito, nós temos aí a questão da calamidade pública, o que ela tira a obrigatoriedade em alguns momentos, por conta da pandemia do coronavírus, de se fazer licitação para compra de determinados produtos. Aqui no nosso município, nós gastamos muito dinheiro com compras relacionadas ao coronavírus. Porém, se você tem um gestor à altura do cargo, esse gestor acompanha passo a passo, compra por compra, tudo que está acontecendo, que é o que eu faço aqui no meu município. E quando nós vemos que tem um produto que está com preço acima daquilo que realmente é de mercado, nós não compramos, porque nós temos respeito ao dinheiro público, né? Então, não é o que aconteceu no governo do Estado de São Paulo e em outros tantos governadores por aí, né? Muito pelo contrário, eu tive cidades próximas aqui a mim, que nesse meio da pandemia foi deflagrado esquema tremendo de corrupção em relação a recursos de saúde, né? Então, já não basta roubar, os caras ainda roubam dinheiro da saúde.
Isso é muita sacanagem, é cara de pau, entendeu? Não tem justificativa, né? É prefeito, é governador, é ex-prefeito, é deputado, e é todo mundo envolvido, é um monte de gente envolvida, né? E é por isso que a gente não vê muitas vezes uma apuração, nesse caso aqui que eu disse agora aqui no interior, está tendo sim uma apuração efetiva, mas são casos pontuais, casos que envolvem, especialmente aqui em São Paulo, governadores, eles são passados a pano. O que precisa é a população começar a acompanhar mais o portal da transparência, a cobrar um pouco mais, a ir mais na Assembleia Legislativa para cobrar do deputado estadual o que o João Dória está fazendo. Já disse e vou repetir, junta 500 mil pessoas lá na frente da Assembleia Legislativa e fala para os deputados, nós não aceitamos mais o autoritarismo do João Dória. Vai mudar a coisa na hora. O problema é que o povo fica todo mundo dentro de casa só reclamando por rede social, só reclamando por postagem no Facebook. Aí fica difícil. Eu vou destacar aqui o comentário do Marcos, por ele ser professor, que diz o seguinte: sou professor e estou ficando mais doente. As crianças também, Marcos, inclusive a Associação Brasileira de Pediatria hoje soltou uma nota técnica pedindo para que as crianças retornem às aulas por conta de problemas psiquiátricos que estão causando em crianças, inclusive pequenas, e isso é uma crueldade sem tamanho. Mas quanto menos as crianças aprendem, mais dificuldade elas vão ter no futuro, e um povo burro é extremamente interessante para se manter no poder. Prefeito, sobre o STF deu autonomia para os prefeitos de decidirem como lidar com o seu município. Por que João Dória não respeita isso? Veja, a própria autonomia, me preocupa até um pouco a questão do STF, porque é o seguinte, eles deram autonomia aos municípios, mas com a seguinte questão. Primeiro, eles tiraram toda a autonomia do presidente Bolsonaro, né? Então, deveria ser colocado ao presidente, né, essa postura de conduzir a crise, e apesar de ser tirada essa autonomia, o presidente conduziu muito bem, e eu falo para você, aqui no meu município, se não fossem os recursos que nós recebemos do governo federal, a gente não tinha tido dinheiro para comprar álcool em gel e máscara para o nosso profissional de saúde. Então, aqui, nós recebemos amparo do governo federal. Quem mandou fechar tudo, quem proibiu a gente de trabalhar e que tirou dinheiro nosso foi o João Dória. Quem deu suporte para a gente foi o governo federal. E mesmo sem autonomia, o presidente ainda assim ajudou os municípios, ajudou os estados. Aí vamos para a decisão do STF. A decisão do STF, no meu entendimento como advogado, ela dá todo o respaldo aos governadores. E o prefeito, em tese, ele só pode tomar uma decisão se ela for mais restritiva. Ou seja, o que o STF quer é que realmente a população fique em casa, que realmente o controle social seja aplicado. E é isso que o governador está fazendo. Se eu quiser hoje fechar meu município de vez e proibir as pessoas de trabalharem até durante a semana, o governador do estado, o STF, vai me aplaudir. Parabéns, prefeito, você está fazendo certinho. Agora, se eu quiser contrariar o governador e abrir o meu município e permitir que a minha população trabalhe, segundo o STF, segundo o governo do estado, eu não posso fazer, né? Então, a grande autonomia, na realidade, ela está na mão dos governadores. Por quê? Porque o próprio Supremo sabia que os governadores são mais progressistas, né, que adotariam medidas mais restritivas, como lockdown e outras tantas questões. Por isso, tiraram toda a autonomia do presidente, deixaram os municípios, os prefeitos, com uma autonomia exclusivamente mais restritiva, e aí a gente fica aí, né, sendo obrigado a bater continência, né, os prefeitos aqui, a tudo que o governador faz, né, mas o problema é que o governador está fazendo tudo lá do Palácio dos Bandeirantes. O problema é que essa juíza que proibiu o retorno das aulas, fez isso aí lá do Tribunal de Justiça, não vem conhecer a realidade dos nossos municípios, não dá autonomia para que os municípios, para que os prefeitos tenham condição de gerir, de fato, o seu município durante a pandemia. A gente está aqui como mero lacaio, né? Como mero batedor de continência para o que STF, para o que Tribunal de Justiça, para o que promotor, para o que governador decide. Mas e aí? Quando nós seremos ouvidos? Quando nós poderemos decidir aquilo que o nosso município vai acontecer ou não? Né? Então, essa própria decisão do STF, ela não vem de encontro àquilo que deveria realmente ter sido decidido. Muito bom seu esclarecimento, prefeito, porque o que dá a entender é que o prefeito ele pode tomar a atitude que ele achar melhor, tipo, vou abrir comércio, vou fechar comércio, e não somente para atitudes restritivas,
Muito obrigada pelo esclarecimento. E eu vou destacar aqui uma frase do Antônio. João Dória está descontando 16% dos salários dos professores aposentados, não só dos professores, Antônio, de todos os aposentados pelo Estado de São Paulo. E aí eu pergunto para o senhor prefeito, o correto não seria a população se juntar e na LESP ficar lá sentadinho no plenário, forçando ou reivindicando, né? Vamos usar aqui uma palavra mais bonita, reivindicando que o Macris paute o pedido de impeachment que já está pronto? É o que eu acabei de dizer. Infelizmente, aqui em São Paulo, né, e não só em São Paulo, mas em outros tantos estados, a população ela acaba sendo muito atuante nas redes sociais, sendo muito atuante no YouTube, no Facebook, isso e aquilo. Mas quando é para ir para as ruas, quando é para cobrar o seu direito, as pessoas não vão. Eu falo para você porque eu vi algumas cidades aqui que estão fechadas aí há tanto tempo, e só agora que alguns comerciantes começaram a sair para as ruas. Isso já deveria estar acontecendo há muito tempo. A população há muito tempo, os prefeitos, né, lideranças, vereadores e a população em geral deveria estar ligando, deveria estar em cima do Macris, deveria estar em cima dos deputados para fazer maioria, pautar o impeachment desse cara e tirar essa escória de lá, tirar esse cara de lá que está trabalhando contra o Estado de São Paulo, né? Então, assim, o problema é que nós estamos sendo muito omissos. Enquanto a gente continuar sendo omisso dessa forma, os caras vão continuar fazendo o que quer, né? Então, 46 milhões de pessoas batendo continência para o que 100, 150 pessoas falam, porque são 94 deputados estaduais, um governador, um vice-governador e o Tribunal de Justiça e aquele comitêzinho de crise que ele tem, né? Então, assim, não pode, não dá para tolerar um Estado com que é maior que muitos países bater continência para o autoritarismo de um cara, né, para o autoritarismo de um grupo político. Né? A gente precisa ir para as ruas, a população precisa dar as mãos e sair para as ruas, a população precisa parar de obedecer ordem ilegal, precisa parar de obedecer decisão inconstitucional. A gente aprendeu no direito, eu aprendi isso no direito, e no direito dizia que eu, como advogado, na minha faculdade, meu professor dizia, o instituto que a população pode usar quando o Estado começa a se sobrepor à população, começa a se sobrepor ao direito individual do cidadão, é o Instituto da Desobediência Civil. Né? Nós aprendemos isso no direito. E tem momentos que a população precisa parar de obedecer ordem que não é legal, né? Ordem que é ilegal. Então, é o que eu disse, enquanto a população, enquanto os caminhoneiros não pararem de vez isso aqui, enquanto a população não ir para frente da Assembleia, do Palácio dos Bandeirantes, nós vamos ter esses caras roubando, esses caras tomando decisão ilegal e fazendo o que quer, porque está todo mundo batendo continência para eles. Inclusive, prefeito, o senhor falou ali do comitê de contingência do João Dória, né? De saúde, com médicos de não sei o que lá, mas o Davi Uípe, que foi contra a cloroquina, ou cloquinha, né? Como a gente costuma falar no YouTube, para evitar que o vídeo seja derrubado ou desmonetizado, a cloquinha, ele falou que não pode, que não é comprovado cientificamente. Mas ele mesmo tomou, receitou para os seus pacientes, que são da mais alta classe, tá, pessoal? O Davi Uípe, ele só atende a nata de São Paulo. Ele receitou a cloquinha, essas pessoas, ele tomou, ele receitou e ele deu para os seus funcionários para que continuassem ativos. Como é que fica isso, prefeito? Quer dizer, para a população, espera ficar com falta de ar e seja entubado. E para eles, eu vou fazer o tratamento precoce, porque para o rico funciona, para quem está no poder funciona, para quem não está não funciona. Não entendi essa relação. Esses caras, na realidade, mataram muita gente, né? Porque se joga sempre a culpa para o presidente Bolsonaro, né? E o presidente sempre defendeu que houvesse o tratamento preventivo, e muitas vezes, desde o início dos primeiros sintomas, com esses medicamentos, né? Seja essa hidroxicloroquina, seja a ivermectina, sejam esses medicamentos, anita, enfim, medicamentos que de fato fazem efeito contra o vírus. E eu falo por quê? Não é só o Davi Uípe, não. Eu fui prova na minha casa, minha família toda, a não ser eu que não peguei, a minha família toda pegou o vírus e todos faziam acompanhamento
já previamente com a ivermectina, quando foram acometidos do vírus, passaram a utilizar esses medicamentos, seja hidroxicloroquina, vitaminas, zinco, a azitromicina, enfim, utilizaram esses medicamentos. E ninguém precisou sequer ir tomar soro no hospital. Só tiveram ali algumas dores no corpo, né, sintomas ali muito parecidos até com a gripe, né? Então, assim, sintomas muito leves, e tá mais do que na cara que esses medicamentos, eles não impedem você de pegar o vírus, mas eles fazem a redução da carga viral em alguns momentos, e quando você pega, eles fazem com que a situação do vírus seja bem mais amena no corpo, no teu organismo, né? Então, essas pessoas mataram muita gente, porque ficaram aí mataram tanto pessoas que foram proibidas de trabalhar, que perderam suas vidas, que entraram em depressão, que se mataram, né? Pessoas que perderam o seu emprego, quanto pessoas que foram impedidas e orientadas a não utilizar esse remédio, a não utilizar esses medicamentos, a ir procurar o médico só depois de ter os sintomas agravados. Fique em casa, até você estiver próximo da morte. A hora que você estiver morrendo, aí você venha para o hospital, né? Então, muitas vidas foram perdidas com essas orientações erradas, né? Com orientações equivocadas. Aqui no meu município, nós somos prova do que o que tem que se fazer é o contrário. A gente disponibilizou hidroxicloroquina, a gente disponibilizou os medicamentos, todos os medicamentos que supostamente que fazem efeitos contra o coronavírus, nós disponibilizamos para a nossa população, criamos o polo de atendimento ao coronavírus e orientamos. Nos primeiros sintomas, já procure o médico, já procure o posto de saúde, procure o hospital para que você já seja atendido e já receba os medicamentos já desde o início e faça o tratamento já inicialmente, né? Então, é essa a diferença, né? Essas pessoas aí que ficaram politizando e falando tanto, mataram pessoas, tiraram vidas, né? Diferente do que nós fizemos, por exemplo, aqui em Mirandópolis, que nós salvamos vidas. Prefeito, inclusive, falando aqui um pouquinho de São Paulo, só para o pessoal do chat ter uma ideia de como o João Dória é um cara ardiloso e faz as coisas por debaixo dos panos, uma vereadora aqui de São Paulo, chamada Sonaira, ela teve que recorrer para impedir que o Dória destrua o complexo do Ibirapuera. E por que ele quer fazer isso? Porque ele prometeu a privatização para a China no valor de 2 bilhões de reais. E ele não anunciou isso, ele fez quietinho. A vereadora descobriu e entrou no IPHAN impedindo que isso aconteça. E ainda falando de ardiloso, e isso é uma opinião do senhor que eu gostaria de ouvir, quando faltou oxigênio em Manaus, que o pessoal correu para culpar o presidente Bolsonaro, e sabemos que não foi isso, né? Desviaram o oxigênio, acharam oxigênio até em caminhonete de empresário que ia superfaturar o preço lá em Manaus. O João Dória veio a público, né? Bateu no peito e falou e xingou o presidente. Bom, fez aquele morticínio político, né? Nem mais comício, agora é morticínio político, né? Ganhar voto em cima de morte. Ele não falou, prefeito, que no litoral norte, aqui de São Paulo, tem pessoas morrendo sem oxigênio. Como é que o senhor vê essa discrepância entre o discurso do Dória e o que realmente está acontecendo em São Paulo? Veja, vamos ser muito honestos aqui em São Paulo. Quando a gente começou a pandemia do coronavírus, lá em março, o governador do estado ele dizia o seguinte: fiquem em casa para que a gente possa preparar o sistema de saúde para atender todos que precisarem, né? E a gente ficou em casa. E nós já estamos em casa há quase um ano, né? E será que o sistema de saúde não foi devidamente preparado? Por que é que estão faltando leitos? Por que é que está faltando oxigênio? Por que é que municípios estão sendo obrigados a proibirem as suas populações de trabalharem, a proibir o seu comércio de funcionar? Pequenas lojas que não comportam mais que uma ou dois clientes por vez, né? Estão sendo proibidos de funcionar como se fossem eles os culpados da propagação do coronavírus. Então, a gente vê que é o seguinte: ou houve muita negligência, ou houve muita incompetência, ou houve muito desvio de recursos públicos, né, durante toda essa pandemia, porque se faltou a criação de leitos, faltou a preparação do sistema de saúde aqui no estado para efetivamente receber as pessoas que precisam de atendimento. Cadê os hospitais de campanha superfaturados
que lá no início da pandemia já foram desocupados, e agora a gente é obrigado a fechar o município, a proibir as pessoas de trabalharem, porque, segundo o governador, está faltando leitos, porque, segundo o governador, o que vai acontecer aqui em São Paulo, o que está acontecendo em Manaus, que é faltar oxigênio para a população. Vamos ser sinceros, vamos ser honestos, está na hora da população parar de ficar à toa e se conscientizar do que está acontecendo, né? O que está acontecendo é que houve ou incompetência, ou ingerência, ou uma omissão muito grande, ou houve desvio imensos em relação aos recursos da saúde, né? E aqui em São Paulo é muito diferente do que está sendo propagado aí, que São Paulo está às mil maravilhas, não está, né? Então nós não podemos mais ficar, até quando que nós vamos ficar esperando essa suposta preparação do sistema de saúde, né? Aqui no interior, nós não vimos nenhum hospital de campanha aqui, só vimos o hospital de campanha justamente lá no Ibirapuera, lá em pontos, né, no Anhembi, que são pontos de destaque, na capital do estado, onde todo mundo vê. O problema é que aqui no interior ninguém vê o hospital de campanha aqui do interior, de uma cidadezinha de 30, 40, 50 mil habitantes, né? E é por isso que hoje, supostamente, faltam leitos no interior, né? Após um ano de pandemia, o estado mais rico, que tem um PIB maior que o da Argentina, por que é que esse estado não conseguiu ter leitos o suficiente para todo mundo? Estranho, né? Inclusive, prefeito, eu estou tentando fazer uma linha junto com o senhor para que o pessoal entenda o que João Dória está fazendo enquanto ele ameaça prefeitos que vão contrário às suas determinações e com a população que está trancada. Em agosto de 2019, ele trouxe um centro para São Paulo, Avenida Paulista, um dos locais mais caros do Brasil, o Centro para a Quarta Revolução Industrial do Fórum Econômico, que não é nada mais, nada menos do que aquele grande restart que a gente já vem conversando com vocês faz tempo. E no dia 22 de janeiro, agora, gente, foi uma notícia que passou batida, prefeito, a gente estava debatendo muito leite condensado. Quando tem uma notícia supérflua que dá grande debate, vocês podem ter certeza que João Dória está aprontando, tá? O governo anunciou que empresas associadas ao Centro da Revolução Industrial vêm para São Paulo. Entre elas estão a empresa Bracell e a AstraZeneca, são as primeiras associadas. Ele está empenhando o nosso dinheiro para... Desculpa, gente, para trazer essas empresas para São Paulo, para que se inicie no coração do Brasil o grande restart ou a quarta revolução industrial. Prefeito, como é que você se sente diante dessa notícia? Enquanto ele tenta calar o senhor, ele está aqui tentando transformar São Paulo no coração de uma nova forma de socialismo. Esse é o famoso lobby da pandemia, né? Então, enquanto a gente está aqui muito preocupado em salvar vidas, enquanto a gente está aqui preocupado em estruturar os nossos sistemas de saúde municipal, enquanto a gente está preocupado aqui com a nossa população ter o seu direito de trabalhar garantido, você tem o governador tomando atitudes aí como essa, né? Pensando em fazer esse tipo de lobby, né? Então, o que a gente está vendo é o lobby da pandemia. É um governador que não age mais em benefício do Estado de São Paulo, mas que age em benefício de uma ideologia que tem cifra, né? A ideologia do Dória é uma ideologia de cifras, né? E as cifras dele são muito altas. Então, essa é a grande realidade que a gente está vendo aqui em São Paulo, a população tendo que ficar em casa, pequenos municípios indo à falência, né? Os prefeitos sendo perseguidos pelo governador do estado, pelos secretários, recebendo intimidações até por telefone, por e-mail, dos secretários do João Dória, né? E enquanto isso, o governador, que só passa no Palácio dos Bandeirantes uma vez no dia, só para assinar, e já vai embora para fazer seu lobby com os amigos, ele continua todo vapor, né? Vendendo o Estado, transformando aquilo que ele mais quer, né? Fazendo com o Estado de São Paulo aquilo que ele mais quer. Eu vou destacar aqui o comentário do Ricardo, porque é uma informação que eu não sabia. Muito obrigada, Ricardo. A Bracell é empresa do Dória na cidade de Lençóis Paulistas. É uma coisa, parece uma teia, prefeito, parece que a gente não vê por onde escapar. Inclusive, prefeito, falando por não ter onde escapar, a vacina da Coronavac. Nós precisamos falar sobre a vacina chinesa, que tem 49,3% de eficácia e não 50,3%
como o Dória gosta de falar. Ele andou ligando para algumas prefeituras fora do estado de São Paulo, como Goiás, Campo Grande, enfim, Mato Grosso do Sul, né? Mato Grosso do Sul, Goiânia, deixou o governador Caiado muito contrariado a essa sua atitude, impondo, oferecendo, vendendo, como vocês quiserem chamar, a Coronavac. A minha dúvida, prefeito, o senhor sabe que a Coronavac ela é 15 bilhões mais cara do que as outras e não tem tanta eficácia. Os prefeitos, eles estão com autonomia para decidir se vai pegar a AstraZeneca ou se vai pegar a Coronavac, a Oxford. Vocês estão com essa liberdade? Não, nós não temos liberdade nenhuma. A gente simplesmente recebe as vacinas que estão chegando. A gente aqui em Mirandópolis recebeu inicialmente 438 da vacina Coronavac e agora recebemos essa semana 380 da vacina de Oxford, né, do presidente Bolsonaro, enviadas diretamente pelo governo federal. E elas só vão chegando e nós somos obrigados aí a fazer a aplicação na nossa população. Então, não tem essa escolha. A gente vê que, de fato, a vacina que sobrou para o Brasil é especialmente aquela com talvez a menor eficácia, né? E estranha muito que o valor dela seja muito maior que de vacinas com uma eficácia maior, né? Que é o caso, por exemplo, da de Oxford e da Coronavac, que tem um custo muito maior que o da de Oxford, né? Então, assim, nós simplesmente, isso tudo que está acontecendo é compulsório. As coisas são imputadas a nós somos forçados a fazê-lo, né? Nós não temos autonomia nenhuma, né? Agora, surpreende o governador João Dória tentar ele assumir para si a postura do plano de imunização nacional. Não é aos governadores que compete isso, é ao presidente da República, é ao presidente que compete dar as diretrizes para a questão da vacinação, né? Nós temos um governador que se acha presidente. O Dória, ele se sente presidente da República, e ele não é. Né? O estado de São Paulo, ele não é diferente dos demais estados, né? O Ministério da Saúde sempre esteve também nesses contatos com a questão da vacinação. Havia o Plano Nacional de Imunização e nós vimos aí que tão logo chegaram as vacinas, elas já foram de cara mandadas para os municípios aí do estado de São Paulo e dos demais estados. Então aqui o que a gente acontece é tudo de forma compulsória, né? A gente não tem muita escolha, não. Ou seja, Dória quer, Dória faz e todo mundo é obrigado a baixar a cabeça, prefeito. É obrigado a aceitar. Prefeito, referente agora a Mirandópolis, o senhor disse que aceitou, que está fazendo, né, não que aceitou, mas que está fazendo o tratamento precoce com a população, o número de internações caíram e o senhor não fechou o comércio. A Márcia está aqui no chat falando que o Rio de Janeiro, Márcia Regina Pereira, seguiu os mesmos trâmites. O senhor vê uma possibilidade de chamar todos os prefeitos de São Paulo e mostrar esse plano de Mirandópolis para que seja adotado e assim aliviar um pouco a população? Nós, inclusive, estamos recebendo ligações, mensagens de várias prefeituras que estão querendo saber como funcionou o nosso plano aqui em Mirandópolis. E a gente sempre orienta essas prefeituras, esses prefeitos, de como nós agimos aqui, né? A primeira forma é com a conscientização. Nós entendemos que é muito melhor você conscientizar do que você impor. Então, você conscientiza da utilização dos protocolos sanitários, você utiliza a orientação para dizer como o comerciante vai ou não realizar o teu trabalho, como ele pode atender o seu cliente, né? E depois você passa para o segundo momento, que é o momento caso o munícipe ele contraia o coronavírus, né? Nós criamos, por exemplo, um polo de atendimento exclusivo do coronavírus aqui no nosso município, em uma das nossas UBSs. Parte da UBS é direcionada exclusivamente no combate ao coronavírus. A gente trabalha com orientações nas redes sociais e quando o município ele é acometido do vírus, a gente tem os medicamentos todos que são necessários à disposição dele, né? E isso, como eu disse para você, tem sido um modelo de sucesso de salvamento, de se salvar vidas
que tem sido utilizado aqui em Mirandópolis. Os nossos números são muito inferiores aos de outras cidades. A contaminação, ela é comunitária, isso é natural, né? Hoje, para você ter ideia, uma cidade de 30 mil habitantes, nós não chegamos ainda a 1.000 infectados, né? Nós tivemos 15 óbitos, né? Proporcionalmente a municípios do mesmo tamanho que o nosso, eles são os dados são muito maiores, né? Então, eu tenho, inclusive, passado o nosso modelo para vários municípios e tenho visto que prefeitos, especialmente alguns novos prefeitos, têm começado a adotar também protocolos do tipo aí nos seus municípios. E é isso sim que salva vidas, né? Foi esse tipo de gestão, especialmente na área da saúde, que tem salvado vidas aqui em Mirandópolis, né? Prefeito, São Paulo aguenta mais um lockdown sem fim do Dória, porque o presidente falou que não tem mais dinheiro para mandar. Como é que fica? São Paulo vai aguentar mais um fechamento irresponsável do João Dória? São Paulo não aguenta. A população de São Paulo, ela não suporta mais. O comerciante, você veja no final do ano, o comerciante preparado para vender no final do ano, né? O dono de restaurante, o dono de bar, preparado ali para receber seu cliente no final do ano, e de repente vem um lockdown de 2 finais de semana seguidos, agora vem mais um lockdown de 2 finais de semana seguidos. O que é que esse cara está querendo fazer? É falir o estado de São Paulo? É realmente vender o estado de porteira fechada para a China? Né? É realmente fazer esse lobby com o estado de porteira fechada? A população não tolera mais, o comerciante ele precisa trabalhar, o empresário precisa vender, o dono de bar, coitado, imagina o dono de boteco ter que vender pinga por delivery, isso não existe, né? Não dá pra gente imaginar uma cena dessa, uma situação dessa, né? Então, assim, e mais, vou dizer para você, então vamos lá, fica todo mundo em casa e bota o entregador de pizza, o entregador para morrer no teu lugar, porque ele vai continuar trabalhando via delivery. Então, isso não tem mais sentido, a população não tolera mais, a população, e mostram-se os dados, né? Aqui em São Paulo, o Dória tem rejeição da maioria absoluta da população. Agora saiu uma pesquisa que parece que do Datafolha, né, que o Bolsonaro tem 32, o Dória tem 4. Se é o Datafolha, o Bolsonaro deve estar com quase o dobro disso aí, na verdade, né? E o Dória deve estar com menos da metade, porque todo mundo sabe que esse pessoal aí tem lado. Então, assim, a população não tolera mais, eu falo por isso, pelo que eu estou vivenciando aqui em Mirandópolis, a população precisa trabalhar, ninguém aqui quer matar ninguém, ninguém aqui quer descumprir medidas sanitárias, ninguém aqui quer dizer que o vírus não existe, né? Mas nós temos um Estado que precisa voltar à sua vida, precisa voltar à normalidade, né? E não ser aí a figurinha do lobby do governador, né? Prefeito, que alerta que o senhor pode deixar para a população e para o Brasil, já que João Dória ele vai concorrer à presidência? Que recado que o senhor pode deixar em relação a João Dória? Veja, nós temos hoje um presidente que muitas vezes ele é criticado por aquilo que ele fala, né? Mas é um presidente irrepreensível nos seus atos enquanto presidente da República, né? Nós temos hoje um presidente honesto, um presidente que defende a vida, que defende a família. Eu tive a oportunidade de, por várias vezes, estar com o presidente Bolsonaro, estar com a família do presidente Bolsonaro, né? E gostem ou não, é um cara que pensa no Brasil, né? É um cara que não está vendendo o Brasil, que não está vendendo o patrimônio nacional, né? Que está preocupado em defender a vida da sua população e que está doando a sua vida em prol ao país. Se um dia o povo brasileiro colocar João Dória na presidência da República, nós vamos ter um lobista que vai trabalhar para o seu interesse pessoal, para o interesse do seu grupo político, para o interesse daqueles que ficam o dia inteiro segurando, né, babando para esse cara o dia todo, né? Então, a população de São Paulo já sabe quem é João Dória, né? Agora, o que nós torcemos e espero é que a população do Brasil conheça também quem é esse cara, saiba do autoritarismo, né? Se hoje o João Dória fosse presidente da República, nós estaríamos igual na Argentina, estaríamos aí com lockdown, com um toque de recolher, né? Para todo mundo ficar em casa aí por meses e meses e meses, igual o socialista pilantra que tem lá na Argentina, que é o Alberto Fernandes. Seria a mesma coisa caso o Dória estivesse na presidência. Enquanto isso, nós temos um presidente lá em cima que defende a liberdade, que defende a vida, que defende o direito ao trabalho, que manda recurso para os municípios, né? Que respeita o seu povo e é criticado, é agredido, de todos os jeitos agredido
nas redes sociais, e aí por boa parte de grupos aí que têm interesses escusos. Então, não se enganem, população, né? Aqui em São Paulo, nós não temos um governador, nós temos um lobista, né? E o Brasil não merece isso. O Brasil merece continuar com o presidente Bolsonaro, merece continuar tendo um governo à altura do que é o governo do presidente Bolsonaro. Ele é muito amigo do ditador da Argentina, né? Ditador com ditador se dá bem, e em Formosa, que é uma província da Argentina, uma das províncias mais pobres da Argentina, por mais chocante que isso pareça, existem 18 mil pessoas em campos de concentração, que eles chamam de campos de contenção, mas nós sabemos que não é, prefeito, passando fome, necessidade, sem água, implorando por socorro, e ninguém faz absolutamente nada em nome desse lockdown. Inclusive, prefeito, a Valesca esclareceu aqui que hoje ela ligou no LANSP, que é o Hospital de Servidor e Ambulatório, e o ambulatório está fechado para consultas por conta da pandemia. O lunático do Dória está matando pessoas. Como é que se fecha o ambulatório enquanto as pessoas estão ficando doentes, prefeito? É uma coisa que não tem pé nem cabeça. Prefeito, eu gostaria de ouvir as suas considerações finais. Bom, primeiro eu agradeço vocês mais uma vez por estar aqui com vocês, por estar falando aqui, Camila, no Jornal da Cidade Online, um jornal, como eu disse, que eu tenho um profundo respeito e a gente precisa, especialmente hoje no Brasil, pelos tempos sombrios e de autoritarismo que nós estamos vivendo, nós precisamos, mais do que nunca, de uma imprensa como é a de vocês, né? Totalmente imparcial, que está ao lado não de um grupo político ou de um partido, mas da população. E a nossa população, nós precisamos nos movimentar, nós precisamos parar de obedecer ordens ilegais, nós precisamos mostrar que o pacto social que foi feito lá no início para a criação do Estado, ele foi quebrado, ele está sendo desrespeitado. E quando o pacto social é desrespeitado, né, a autonomia ela tem que voltar para a mão do titular original, que é o povo, e não o prefeito, não o governador, não o juiz, não o promotor, né, nem o deputado. Quem tem essa autonomia, quem tem esse direito, quem tem o direito a decidir, é a população. Então, nós temos que parar de ficar batendo continência para a ordem ilegal. O vírus é uma realidade, o vírus está aí, as pessoas, temos mais de 200 mil óbitos, a grande maioria desses óbitos no Brasil foram de pessoas com comorbidades, os grupos de risco que puderem ficar em casa, que puderem evitar grandes aglomerações, é importante que fiquem. Mas a população, ela precisa trabalhar. Não é o trabalho que vai fazer o vírus se propagar, não é o trabalho que vai matar pessoas, que vai tirar vidas, né? O que está tirando vidas é o autoritarismo, são as decisões erradas, são as decisões burras que nós estamos vendo por parte de alguns líderes. Então, para a população brasileira, né, e para os demais líderes, especialmente para os demais prefeitos, para os demais que comandam, vereadores, enfim, que estão ali na linha de frente dos seus municípios, comecem a defender de fato a tua população, parem de ficar batendo continência para a decisão autoritária de governador, né? Se você tem um governador que tem, por exemplo, aqui em São Paulo, 645 prefeitos que estão batendo de frente a ele, você ia ter uma decisão diferente. Infelizmente, a maioria bate continência para o que ele está falando, por medo, por receio, né? Ou por algum compromisso político. Prefeitos, vamos defender os nossos municípios, vamos defender a nossa população, o nosso interesse acima de qualquer coisa, e não ficar batendo palma e aplaudindo tudo que o ditadorzinho que tem lá no Palácio dos Bandeirantes está fazendo. O momento é de esperança, a gente torce para que esse tempo sombrio de ditadura e autoritarismo, ele se encerre o quanto antes aí no Brasil. Prefeito, muito obrigada. Inclusive, para quem gosta, baile funk está correndo à solta, né? Aqui em São Paulo, sem problema nenhum, com bastante bebida e música alta, impedindo o pessoal de dormir, mas para o João Dória, o problema é você, comerciante, que paga imposto e quer sustentar a sua família com dignidade. Prefeito, muito obrigada pela sua posição e por ter nos atendido. Eu que agradeço, prazer imenso e bom trabalho aí para vocês.